Amém. Tiago está conversando com a igreja dispersa, a igreja que fora espalhada, a igreja da dispersão, a igreja amedrontada, a igreja acuada. Tiago está conversando com a igreja que se via ameaçada. E Tiago conversa através da carta. Sabe, às vezes, nós pensamos de algum tipo de perseguição aqui no Brasil. Não tem, irmão. Tem um pouquinho. Tem uma diferença. Diferença tem. Injustiças também muitas vezes tem. Quando se sabe que é para uma igreja evangélica, é muito mais difícil. Eu já vivi na pele muitas vezes, muitas situações que eu buscava para a igreja, e para a igreja foi tão difícil de resolver, quando para outras situações que não da igreja foram liberadas com maior facilidade. A injustiça, ela é real em nosso país, infelizmente, mas ela é real. Só que nós pouco somos perseguidos. Poucos, a igreja, digo nós, a igreja como um todo. Poucos somos perseguidos. Perseguição sofreu aquele povo que, quando falava que era crente, quando falava que era cristão, era lançado aos leões. Era colocado aos leões, para os leões os devorarem. E um grupo de pessoas ficava na plateia assistindo aquelas barbáries. Dá até medo de falar esse tipo de coisa, que hoje em dia, né, a gente tem que tomar cuidado de vai que algum maluco aí inventa de construir um coliseu para querer voltar a fazer novamente aquele tipo de coisa. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo difícil. Então, aquilo ali era perseguição. Os apóstolos, cada um morreu de um jeito. Um morreu pregado na cruz de ponta cabeça, o outro cortado ao meio, o outro foi decapitado, o outro foi decepado de todas as partes do corpo. Cada um sofreu de um jeito, só porque era cristão, só porque era de Deus, só por isso. Hoje em dia não, hoje nós, graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo melhor no tocante à não perseguição. Tiago, ele está escrevendo para uma igreja que está intimidada, acuada por causa da perseguição. Aí Tiago, conversando com os crentes que estavam espalhados, ele no verso de número 6, ele diz assim, olha, Deus concede graça maior, Ele nos concede graça maior. A perseguição, a dificuldade, a injustiça, ela pode existir? Sim, ela pode e ela existe. Mas Deus nos concede graça maior. Talvez alguém esteja aqui nessa noite debaixo de perseguição. Alguém esteja sendo perseguido, seja lá na área da vida que for. Talvez alguém aqui esteja sendo injustiçado e veio para o templo com essa pergunta no coração: por que essa injustiça? Por que essa perseguição? Por que isso na minha vida? Por quê? E Deus está me mandando responder: a você Ele vai conceder uma graça maior. Aleluia. Graça. Nós já conversamos e temos um entendimento acerca da graça. A graça é o favor não merecido, ou seja, é o presente que Deus resolveu nos dar. Nós todos, começando pelo pastor, todos nós merecíamos sermos condenados por causa do nosso pecado. Não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós merecíamos ir para o inferno, Eduardo. Todos nós. Só que o amor de Deus, Ele manifestou trazendo sobre a nossa vida a graça. E a graça é exatamente o contrário. Merecíamos condenação, Dani, mas Deus nos deu a salvação. Isso é o presente. Isso é a graça. Isso é o favor de Deus. Nós não merecíamos a salvação.
nós merecíamos a condenação, mas Ele não nos deu o que nós merecíamos. Nós merecíamos o inferno, mas Ele nos promete o céu. Merecíamos a condenação, mas Ele manifestou na nossa vida a absolvição. Isso é bênção, isso é a graça, isso é o favor de Deus. Quando o inferno de alguma forma ele se levanta contra a nossa vida, Deus, Ele vem e simplesmente manifesta na nossa vida o poder dEle, anulando, desfazendo toda a obra do diabo. Tiago está conversando com a igreja, e ele está alertando a igreja, ele está dizendo ao povo, é importante a gente entender, a igreja não estava reunida igual nós estamos aqui, parte da igreja reunida. A igreja estava se reunindo em pequenos grupos, como nós fazemos nas células, nas casas. Então, em pequenos grupos eles se reuniam e eles conversavam de pequenos trechos das Sagradas Escrituras. Eles se falavam através das cartas, as cartas elas eram ensinadas, e ali Tiago está dizendo a eles: há perseguição, há dificuldade, há injustiça, há adversidades, mas a graça de Deus sobre a sua vida, ela é maior. Glória a Deus. Só que aí o Tiago, ele continua no verso de número 7, e ele faz um alerta, porque ele diz assim: olha, isso diz a Escritura, Deus se opõe aos, me ajuda aí. Eu estou no versículo 6, falei versículo 7, se eu falei errado, verso 6. Versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos. E é interessante como tem gente orgulhosa, como tem gente soberba, como tem gente arrogante, como tem gente que anda com o nariz empinado, olhando de cima para baixo, menosprezando o outro. Tem gente que não é capaz de falar bom dia para o outro, não é capaz de falar boa tarde, não é capaz de falar boa noite. Tem gente que não é capaz de falar muito obrigado, não é capaz de dizer por favor. Tem gente que é orgulhosa. Quem trabalha dentro de empresa muitas vezes tem que lidar com esse tipo de situação, porque tem lá o encarregado, o diretor, o presidente, o vice-presidente da empresa, a pessoa que está melhor colocada dentro da empresa, às vezes desdenha de quem está lá no chão da fábrica. Muitas e muitas vezes uma pessoa, ela é desdenhada porque ela é serviços gerais. Então os serviços gerais não tem valia nenhuma aos olhos, ao entendimento daquela pessoa orgulhosa. E Deus está chamando a nossa atenção na noite de hoje para um cuidado que todos nós devemos ter. Ao orgulhoso Deus se... O que está escrito ali? O orgulhoso Deus se opõe. Aí eu pergunto para você, quem é que vai ganhar, o orgulhoso ou Deus? É uma briga, é uma batalha, é uma luta. Deus contra o orgulhoso, quem ganha? Quem você acha que vai ganhar? Se fosse para você apostar todas as suas fichas, você ia apostar suas fichas no orgulhoso ou em Deus? Irmão, o texto ele é muito claro. O orgulhoso, ele tem a oposição de Deus. E é por isso que tem muita gente que não tem resposta. E é por isso que tem muita gente que a vida não anda. E é por isso que tem muita gente que a vida patina. A vida da pessoa não sai daquilo, parece uma roda gigante, está virando, mas não sai do lugar. Virando e não sai do lugar. Tem muita gente assim. Tiago está alertando a igreja. Tiago está chamando a atenção da igreja e dizendo assim: olha, cuidado, o soberbo não ganha nada, o arrogante não ganha nada, muito pelo contrário, ele traz para si a oposição de Deus. Aí ele complementa dizendo: mas Deus concede graça aos humildes. Deus concede graça
aos humildes. Se o soberbo não ganha nada, o humilde ele tem o favor de Deus. Olha para quem está pertinho de você, diga assim: olha, ser humilde não ocupa espaço e ainda traz o favor de Deus sobre a sua vida. Aproveita essa palavra e toma posse dela. Amém? Glória a Deus. Irmão, verso de número 7, agora sim, verso 7, diz assim, olha: portanto, então Tiago está conversando com a igreja, ele chama a atenção dizendo, olha, é o seguinte, o orgulhoso tem a oposição de Deus, mas o humilde tem a graça de Deus ao seu favor. Aí ele diz, portanto, submetam-se a Deus. Ele está dizendo, se você submeter-se a Deus, com toda certeza algo vai começar a acontecer na sua vida. Essa sujeição, esse submeter-se a Deus quer dizer, estar em obediência à palavra. Submetam-se a Deus, obedeça a palavra, aceite a palavra como sendo a palavra de Deus para a sua vida. Tem gente que tem dificuldade com a Bíblia. Tem gente que reluta com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso norte, a nossa regra de fé e prática. A Bíblia ela é o manual do fabricante. A Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. A Bíblia é como um martelo. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça, espedaça a pedra grande. A Bíblia ela é como um fogo e ela vai limpando. A Bíblia ela muda a história na vida de uma pessoa. A Bíblia ela produz grande mudança. Tiago está chamando a atenção. Sujeitem-se ou submetam-se a Deus. Aceite o que Deus está falando com você. Talvez aquilo que você está ouvindo Deus falar não seja aquilo que você gostaria de ouvir. Mas Deus sabe o que é o melhor para nós ouvirmos. Ele sabe o que é que nós todos precisamos, necessitamos. Ele diz, submetam-se a Deus. Aí ele continua dizendo, resistam ao diabo. Tem gente que está tentando resistir ao diabo sem se submeter a Deus. Tem gente que bota a banca que vai vencer o diabo, mas não consegue nem fazer leitura de um texto bíblico no dia. Tem gente que não consegue aceitar uma palavra de Deus para a vida, mas está ali querendo, não, eu sei bem como lidar, comigo o diabo não tem vez. Não tem vez? A Bíblia diz que para resistir ao diabo, em primeiro lugar, precisa estar sujeito a Deus, sujeito à palavra de Deus. Não brinca com o diabo, irmão, não brinca com o diabo. Eu não estou aqui para pregar do diabo. Eu não sou advogado do diabo, aliás, eu não sou nem advogado. Mas eu estou aqui para dizer assim, ó, não brinca com o diabo. Eu já vi muita gente sapatear e dizer, diabo, você está debaixo do meu pé. Uma semana depois o diabo estava deitado em cima da pessoa, deitado e rolando em cima da pessoa, fazendo festa na vida da pessoa. Mas o diabo não estava debaixo do pé? Não, ele não estava, porque quem não está debaixo da palavra, submetido à palavra, não tem autoridade para repreender o diabo. Não tem. Isso não é o pastor quem diz, isso é a própria palavra de Deus. Ó. Resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Qual que é a principal atuação do diabo na vida de uma pessoa? Anular a fé, neutralizar a fé. Tem gente que fala, tropecei, o diabo miserável, colocou o pé na frente para eu cair. Já tem outro que começa a espirrar, o diabo está soprando para ver se eu fico gripado. A pessoa, qualquer coisa que acontece na vida dela, ela atribui ao diabo. Irmão, o diabo não está preocupado de fazer ninguém tropeçar. O diabo não está preocupado de fazer ninguém espirrar. O diabo não está preocupado com coisas corriqueiras, não mesmo. O trabalho do diabo na vida da pessoa é anular a fé. A Bíblia diz, o que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Então, o que o diabo vai tentar fazer na vida de qualquer um dos que estão aqui, daqueles que estão online conosco, na minha vida, é anular a nossa fé.
é fazer com que nós não acreditemos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na adversidade. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre. São alguns entre tantos versículos que vão te ajudar no dia a dia a vencer, irmão, a vencer, a prevalecer contra o diabo. Agora, se não tiver Bíblia no coração, se não tiver 1, 2, 3, 4 versículos pelo menos guardado dentro do coração, na hora que o diabo vier soprar sobre você, tentando fazer você não acreditar na sua vitória, você não vai ter palavra para dizer a ele: Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é. Há coisa demasiada difícil para Deus. Você está vendo a importância da palavra? Está cheio de crente vivendo aí sem palavra, se arriscando a viver sem palavra e acreditando que vai conseguir vencer o bombardeio do inimigo sobre a vida da pessoa. É o bombardeio do inimigo no casamento da pessoa, é um bombardeio na vida do filho, na vida da filha. Tiago está alertando a igreja e hoje nós estamos tendo a oportunidade de pensarmos juntos nesse texto. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e aí o diabo fugirá de vós. Quando foi que o diabo foi embora e deixou Jesus quieto? Lá, quando Jesus estava sendo tentado, quando Jesus citou a palavra de Deus. Por 3 vezes Jesus citou a palavra, ele estava sujeito à palavra, o diabo não resistiu e foi embora, graças a Deus. Verso de número 8, diz assim, olha: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Diz a história, não sei nem se é verdade, se for verdade, eu avalio como sendo uma boa ilustração. Se não for verdade, eu avalio como uma boa ilustração da mesma forma. Uma criança uma vez perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? E o pai, meio que sem jeito para responder, ele ficou ali, num estalo, ele olhou para o alto e viu um avião passando. Deus é do tamanho do avião. E aquela criança, Danilão, rapidamente disse: então Deus é pequenininho, porque olha só, aquele avião cabe na minha mão, ó que pequenininho que ele é, ó lá. E o pai ficou quieto, o pai não falou nada, pôs a criança no carro, levou a criança no aeroporto, e lá no aeroporto colocou a criança perto de um desses aviões transatlânticos que fazem voos entre continentes. Quando aquela criança chegou perto, ela ficou pequena perto da roda do avião. E aí ela viu o avião e ela disse: que grande, papai! E o pai agora lhe concluiu a lição dizendo: assim também é Deus. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, menor Ele será aos nossos olhos. Mas quanto mais perto de Deus nós estivermos, maior Ele será aos nossos olhos. Claro que Deus é muito maior do que qualquer avião, mas a ilustração, ela ensina a importância da proximidade de Deus. E Tiago está falando aqui, aproximem-se de Deus. O povo estava longe, o povo estava afastado, o povo estava dispersado, mas o Tiago está chamando a atenção deles, dizendo: se aproximem, porque Deus vai se aproximar de vocês também. Sabe, irmão, é uma coisa simples e fácil de entender, mas necessária de se praticar. Às vezes a pessoa entende, mas não pratica.
Nós sabemos que Deus está aqui, sim ou não? Se sabemos que Deus está aqui, então nós podemos falar com Ele e termos a certeza que Deus vai nos responder. Ele se aproximará de vocês, se aproximem dele. Aí ele continua dizendo: pecadores, limpem as mãos. Pecadores, limpem as mãos. Num outro texto da palavra de Deus está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aqui você cansa de me ouvir dizer, principalmente em Santa Ceia, aqui é lugar de pecador. Tem gente que fala: mas na sua igreja vai o pecador. E eu digo: lá é lugar do pecador. Jesus falou que o médico ele não veio para quem está são, o médico veio para quem está doente. Assim também ele não veio senão para chamar o pecador ao arrependimento e não para o justo. Então você cansa de me ouvir, irmão, todos nós somos pecadores, ainda hoje eu falei isso aqui, todos nós. Agora nós não podemos e não devemos viver no pecado, não podemos e não devemos viver no erro, não podemos nos acomodar naquilo que é errado. Tanto que o Tiago fala para a igreja lá atrás, e Deus falando para nós aqui hoje: limpem as mãos, pecadores. Aquilo que está errado, procura limpar, procura trazer a limpeza sobre a sua vida. A palavra de Deus vai produzir a limpeza necessária. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, vai trazer a limpeza necessária. Purifiquem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Veja, vocês que têm a mente o quê? Dividida. Tiago chama atenção, e é tão importante esse texto, porque numa ocasião Jesus ele estava falando a respeito de demônio, e ele diz assim: uma casa dividida não subsiste. Jesus já deu o princípio, ele falou: se tiver divisão não vai parar em pé. O princípio é o mesmo para tudo. Numa empresa, se ninguém falar a mesma língua, essa empresa está fadada ao fracasso. Numa família, se cada um falar uma coisa, essa família está fadada ao fracasso. Num casamento, se cada um quiser uma coisa, esse casamento está fadado ao fracasso. Na igreja, se cada um quiser fazer o que quer, essa igreja estará fadada ao fracasso. O texto ele é claro e ele traz o princípio. Vocês que têm a mente dividida, uma pessoa com a mente dividida, ela está fadada ao fracasso. É só uma questão de tempo. Mas o que é, pastor, a mente dividida? Mente dividida é aquela pessoa que não se decidiu pela luz ou pelas trevas, pelo céu ou pelo inferno, pelo bem ou pelo mal, por Deus ou pelo diabo, pela nova vida ou pela velha natureza. Mente dividida é aquela pessoa que não se posiciona. Falamos disso há poucos dias, inclusive quando nós falamos sobre bênção e maldição, nós falamos um pouco a respeito de posicionar. Muitas vezes a pessoa ela permanece na dúvida, ela não se decide. Irmão, irmã, mente dividida, ó, vocês que têm a mente dividida, é importante. Eu falava com você agora há pouco, na hora da oferta, dizendo: ore e peça para Deus mover o seu coração. Eu sei que para muitos é difícil, não é fácil a mudança da vida, a transformação, deixar certas práticas. Eu sei, eu não estou aqui dizendo: olha, irmão, é a coisa mais fácil do mundo, só não faz quem não quer. Não estou dizendo isso, porque eu sei que é difícil vencer um pecado, é difícil vencer um vício, é difícil vencer uma prática que muitas vezes a pessoa faz há anos, vem desde criança fazendo. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos pedir a ajuda de Deus. Por isso nós estamos aqui, por isso nós viemos aqui para o templo. Não somos nós, é Deus na nossa vida.
Tiago está chamando a atenção daquele povo e dizendo: olha, mente dividida, quem tem a mente dividida, quem não se decide, e uma pessoa que tem dificuldade de se decidir, essa pessoa ela está a um passo da derrota, a um passo do fracasso. Quando a pessoa ela busca, aí ele diz assim, ó, purifiquem o coração. Volta no começo da nossa conversa. O orgulhoso, o soberbo, Deus se opõe. Porque a pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, ela não vai aceitar a palavra de Deus produzir transformação na vida dela. Esse que é o problema, esse que é o grande problema de uma pessoa orgulhosa. Ela não aceita a mudança, a transformação. O texto diz, mente dividida purifique o coração. Em João 17 está escrito o quê? Que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que é que limpa? É a palavra. Tiago fala, submetam-se a Deus. Como é que eu vou me submeter a Deus? Aceitando e obedecendo a palavra. Você vai resistir o diabo. Como que eu vou resistir o diabo? Estando submetido a Deus. Como que eu posso me submeter a Deus se eu for orgulhoso e achar que eu não preciso de igreja? Eu não preciso de igreja. Tem gente que tem esse pensamento. Eu não preciso de pastor falar o que eu devo ou não devo fazer. Como que não? Se não precisasse da ajuda, Deus não estabeleceria os padrões que Ele deixou estabelecido na palavra dEle, de aprendizado, a ovelha seguindo o pastor. Nós precisamos sim de ajuda espiritual. Quando você tem alguma questão, não sei se já teve ou se está enfrentando alguma questão de ordem jurídica. Quem precisa de uma ajuda na questão jurídica vai atrás de quem? Qual o profissional? Advogado. Quando a pessoa precisa de algo na ordem jurídica, ela procura advogado. Quando a pessoa precisa de algo na ordem física, do corpo ou da alma, procura qual profissional? O médico da saúde. Quando a pessoa quer construir, ou quer reformar, ou quer melhorar a casa, procura o profissional da construção civil. Agora, quando é para cuidar da alma, quando é para cuidar do espírito, não precisa de alguém especializado no assunto para ajudar? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Agora, precisamos fazer essa avaliação. E quem vai nos ajudar é o Espírito Santo. Se somos humildes o suficiente para recebermos a ajuda, ou se somos orgulhosos a ponto de não aceitarmos a ajuda, a ponto de podermos dizer, eu já tenho a minha religião, eu já vou na igreja uma vez por semana, eu vou lá na quadrangular, lá no São Jorge, mas uma coisa é ir à igreja, ir ao templo, outra coisa é ser igreja, outra coisa é ser templo do Espírito Santo, outra coisa totalmente diferente é estar sujeito, submetido à palavra de Deus. Quando nós nos sujeitamos, nos submetemos à palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que Ele dá a nós uma graça muito maior. Está aqui o texto e eu finalizo a leitura fazendo a leitura novamente. Ele concede graça maior. Ele concede graça maior a quem? Ao humilde. Aquele que vem, como eu e você estamos aqui hoje, dizendo assim, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, minha família precisa do Senhor. Deus, minha empresa precisa do Senhor. Deus, os meus filhos precisam do Senhor. Deus, a minha casa precisa do Senhor. Deus, sem o Senhor eu não vou chegar a lugar algum. É desse jeito. Quando nós chegamos até aqui e nós dizemos a Ele, eu preciso do Senhor. Ele olha para nós e diz, eu estou com você, eu vou te ajudar. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja.